Atos capítulo 28, versículo 3 ao 6. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Nós vemos aqui nesta passagem da Palavra de Deus um pouco do ministério do apóstolo Paulo, da vida de Paulo. Paulo foi um homem que sofreu por amor a Cristo. O próprio Senhor disse a ele: você verá o quanto importa sofrer por amor de mim. E agora Paulo estava em uma ilha chamada Malta após um naufrágio, quando estava sendo transportado para Roma. Sofreram um naufrágio, um navio veio a enfrentar uma grande tempestade. Diz a palavra que por 14 dias eles não viram a luz do sol. E Paulo estava ali junto com aqueles homens condenados, até que veio a palavra do Senhor, o anjo do Senhor se apresenta a ele e diz para que ele não temesse, que ninguém iria se perder, apenas a embarcação. E agora Paulo estava junto com aqueles condenados numa ilha chamada Malta, um lugar onde ninguém talvez teria o interesse de evangelizar, de ir até lá. Porém havia um povo naquela ilha amado por Deus. Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Ele ama e quer salvar a todos. E havia um povo ali naquela ilha que precisava ouvir o Evangelho. Muitas vezes nós não sabemos o porquê das coisas. E nós muitas vezes questionamos a Deus: por que, Pai, isso está acontecendo comigo? Mas Deus, a partir do momento que nós somos seus filhos e temos uma vida de comunhão com Ele, Ele toma a frente da nossa vida e Ele passa a nos guiar, não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade dEle. Os caminhos do Senhor são mais elevados que os nossos. Os seus pensamentos são mais elevados que os nossos pensamentos, né? Assim como os céus estão sobre a terra, assim são os seus caminhos e os seus pensamentos mais elevados que os nossos. E muitas vezes nós não compreendemos o que é realmente ser filho de Deus, servo de Deus. Nós gostamos de dizer: eu sou servo do Senhor. Mas o que realmente significa ser um servo do Senhor? O servo, ele não tem vontade própria. O servo, ele serve ao seu Senhor. E o apóstolo Paulo, ele era um servo de Deus, um filho de Deus e servo do Senhor. E agora ele está nesta condição, após um naufrágio, dias difíceis. Eles chegam na ilha de Malta. E quando Paulo está juntando gravetos para fazer o fogo, para alimentar o fogo, diz a palavra que uma víbora apegou-se-lhe à mão. Paulo poderia naquele momento entrar em pânico, mas o que nós vemos é um homem sóbrio, um homem calmo, e ele joga aquela
víbora no fogo. E quando isso aconteceu, os nativos daquela ilha, eles começam a observar Paulo e diziam: este homem, certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar a justiça não o deixa viver. Ou seja, este homem deve ter feito coisas horríveis, por isso que isso aconteceu com ele. Às vezes nós vemos pessoas sofrendo por algum motivo e nós já julgamos: ele deve ter feito algo terrível, ele está pagando pelos seus pecados. Muitas vezes nós mesmos, quando nos acontece algo ruim, pensamos: meu Deus, o que eu fiz? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado, Senhor? E muitas vezes nós estamos errados no nosso pensamento. O apóstolo Paulo, ele, após tudo isso, ele se manteve firme no Senhor. E aqueles homens, após terem o observado por muito tempo, observaram que nada lhe aconteceu. E qual era a expectativa daqueles homens? Que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas por que eles tinham essa expectativa? Porque com certeza eles já haviam visto outras pessoas serem mordidas por aquela mesma cobra, aquela mesma espécie de cobra, e terem morrido instantaneamente, inchado. E agora eles procuravam em Paulo os mesmos sintomas, mas vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. Ou seja, primeiro eles tinham uma impressão de Paulo que ele era um homem ruim e que por causa das suas transgressões ele merecia morrer. Agora eles olhavam para Paulo e diziam que era um deus. Por quê? Porque nenhum mal veio a lhe acontecer. Eles viram a serpente pendurada na mão de Paulo. E eles agora começam a observá-lo e viram que nada acontecia. E havia naquela ilha um homem chamado Públio, era o principal daquela ilha, e Paulo foi convidado a estar com eles em sua casa. E este homem tinha um pai que estava enfermo com desinteria, e Paulo ora por ele e ele é curado. Logo após isso, os enfermos da ilha vieram procurar a Paulo e foram também curados. E aí nós vemos o propósito de Deus. Olha que coisa tremenda veio a acontecer. Um naufrágio, 14 dias sem ver a luz do sol. Depois, Paulo é mordido por uma serpente, nada vem acontecer, e de repente um avivamento acontece naquele lugar onde nenhum missionário ou apóstolo pensava em levar a palavra do Senhor. A palavra diz que o amor não busca seus interesses. O amor, ele busca, acima de tudo, os interesses de Deus. E ali Paulo estava cumprindo o interesse de Deus, que era salvar aquelas vidas, as pessoas, os habitantes daquela ilha, aqueles nativos. E muitas coisas acontecem em nossa vida, mas na verdade Deus está querendo alcançar pessoas. Deus está querendo alcançar vidas, porque no momento em que coisas ruins nos acontecem, o nosso comportamento, ele vai definir se nós realmente somos filhos de Deus ou se não somos filhos de Deus.
E as pessoas, elas estão nos observando. Nossos filhos estão nos observando, nossa esposa. O marido está observando a esposa, observando os filhos. Ou seja, todos nós somos pregadores. A maioria dos cristãos, eles dizem, eu não tenho ministério, eu não prego, eu não ministro louvor em minha denominação, eu não sou diácono, e pensam, eu não tenho ministério. Mas todos têm um papel, todos pregam. De alguma forma, todos nós estamos transmitindo uma mensagem. E a mensagem mais importante que nós transmitimos não é a mensagem quando estamos com o microfone nas mãos ou diante de uma plateia, mas a mensagem do dia a dia, no trabalho, quando vem uma adversidade, e o nosso comportamento diante das adversidades. Como nós nos comportamos diante de uma perda, diante de uma dificuldade. Como nos comportaríamos no lugar de Paulo, vendo uma serpente pendurada em nossas mãos. Mas por causa do testemunho de Paulo, da sobriedade de Paulo, nós vemos que algo extraordinário aconteceu naquele lugar. As pessoas olhavam para ele e diziam que ele era um Deus. O objetivo nosso de sermos cristãos é sermos como Jesus. Os homens olharam para Paulo e diziam, ele é um Deus. As pessoas ao nosso redor devem olhar para nós e dizer, ele é como Jesus. Ele é como Jesus. Esse deve ser o nosso maior objetivo. Ler a palavra de Deus, orar, adorar o Pai com um único objetivo, ser como Jesus. Ser Jesus na vida de alguém. Manifestar a graça de Deus, o amor de Deus ao nosso próximo. E nós temos todos os dias a oportunidade de sermos diferentes. Quando tudo vai bem, nós temos a oportunidade de nos mantermos humildes e atento a todas as pessoas e tratá-las todas da mesma forma, com amor, com atenção. Muitos, quando tudo vai bem, estão ganhando muito dinheiro, eles se ensoberbecem. E isso não dá testemunho de Cristo. Na verdade, a riqueza que esta pessoa conquistou foi para a sua própria derrota, porque alterou o seu comportamento. Antes havia humildade, dava atenção para todas as pessoas, independente da sua posição social, mas depois que alcançou a riqueza, tornou-se soberbo e passou então a desprezar os de classe social inferior a ele. Essa pessoa, ela não conquistou, ela perdeu. Ela não venceu, ela foi derrotada e não está percebendo. Há outros que, quando perdem, elas se lamentam, elas passam a sofrer profundamente. E isso também não dá testemunho de Cristo. Porque, na verdade, o que governa a nossa vida não são as coisas, mas sim Jesus em nossa vida. Ele é a nossa alegria. Então, mesmo nos momentos difíceis, qual é a mensagem? Eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu vou me esforçar e glorificar o nome do Senhor. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas verão e dirão, nossa, ela é diferente, ele é diferente, porque se fosse eu no lugar dele, talvez eu nem vivo estaria. Eu teria entrado em depressão, eu não suportaria. As pessoas têm que ver a diferença em nossas vidas através do nosso comportamento. Um comportamento como o de Cristo. O objetivo
de nos reunirmos como igreja para nos edificarmos. O Senhor, Ele nos deu apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Ele deu ministérios ao corpo de Cristo para a edificação dos santos, até que todos cheguemos à estatura de Cristo, à estatura de varão perfeito, ou seja, até que sejamos como Ele é, venhamos a crescer, a nos edificar, e o nosso padrão é Cristo. O nosso objetivo deve ser esse, ser como Cristo e nos comportarmos como Ele se comportou diante de todas as situações enquanto andou aqui na terra. E assim nós vamos testemunhar de Cristo. Muitas vezes nós nos enganamos pensando: o dia que eu tiver muito, as pessoas crerão que eu sou o Filho de Deus. E esse é o grande engano, porque os ímpios alcançam muito. Eles também conseguem muito. Eles estudam, eles trabalham e eles alcançam muito. Mesmo carregando seus pecados, eles trabalham e eles conquistam muitas coisas neste mundo. A única diferença é que o ímpio, quando conquista, fica soberbo. E o Filho de Deus, quando conquista bens nesta terra, ele não se torna soberbo, ele continua humilde. E ele tem o cuidado de repartir aquilo que ele conquistou. Essa é a diferença. Então, achar que se eu tiver muitas coisas, as pessoas vão olhar para mim e dizer: olha como ele é abençoado, olha como Deus tem dado coisas para ele. Isso é um grande engano. Não é o que temos que vai determinar quem somos, se somos ou não filhos de Deus, mas quem nós somos, a nossa atitude para com as pessoas, o nosso comportamento diante das dificuldades. Existem pessoas que elas vão de um extremo ao outro. Hoje elas têm um êxtase de alegria porque as coisas deram certo. Mas se amanhã alguma coisa dá errado, elas vão do extremo da alegria para a depressão profunda. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ter domínio próprio, fruto do Espírito. O domínio próprio, o equilíbrio em nossas vidas. Paulo manteve o equilíbrio em um momento difícil. Ele poderia dizer: meu Deus, eu não suporto mais, eu acabei de sair de um naufrágio, e agora vem esta serpente, eu não suporto mais. Paulo poderia pedir até mesmo a morte naquele momento, porque tantas lutas. Parecia que Paulo era um homem com uma vida amaldiçoada. Parece que tudo dava errado, ele era açoitado, ele foi preso, ele foi apedrejado, ele vivia apanhando, ele vivia em sofrimentos. Mas na verdade este era o propósito de Deus, mostrar ao mundo, através de Paulo, o que é ser um filho de Deus. O que é, como se comporta um filho de Deus diante de situações extremas, de sofrimento, de dor, de escassez. E o apóstolo Paulo, ele cumpriu o seu papel. Houve um avivamento naquela ilha, muitas pessoas foram curadas. Paulo, eles deixaram aquela ilha com muitas honrarias, diz a palavra do Senhor. Eles supriram todas as necessidades, não somente de Paulo, mas de todos aqueles que estavam com ele no navio. O amor não busca seus próprios interesses. Em tudo vamos ver qual é o interesse de Deus. Se na hora do problema nós entendermos que não é hora de reclamar e murmurar, e sim apegarmos-nos a Deus, já estaremos pregando uma grande mensagem para a nossa família, para vizinhos e amigos. Como se comportar em meio às dificuldades. Muitos que saíram do Egito morreram no deserto.
Por quê? Porque eles murmuraram, porque eles reclamavam da sua condição, da sua situação. Vamos entender o propósito de Deus em cada momento da nossa vida, pois em todos os momentos nós estamos pregando a palavra do Senhor para alguém. Amém.